Quando aparecer aqui, o azulzinho aí apareceu. Então, agora vamos lá. Continuando de onde a gente parou na primeira metade da aula, a gente falou de várias propriedades, né? E entramos... Opa, agora que eu vi que tem um erro de português aqui, faltou aqui em eletromagnéticas. Então, a gente falou de propriedades físico-químicas, propriedades térmicas, propriedades eletromagnéticas, e agora a gente está entrando nas propriedades mecânicas. E dentro das propriedades mecânicas, a gente já tinha falado de resistência mecânica, que é um nome meio genérico, um nome muito bom, mas serve de maneira genérica, para isso serve. Aí a gente falou de elasticidade e plasticidade, e tinha falado de maleabilidade e dutilidade. Depois disso, a gente vai falar de dureza. A principal maneira da gente definir dureza... Existem várias maneiras de definir dureza, tá ok? A primeira maneira que apareceu era eu pegar um material e tentar riscar o outro. Então, eu falava que se o material 1 risca o material 2, o material 1 é mais duro do que o 2. Aí, no século XIX, surgiu um cara chamado Mohs, meu sobrenome dele era Mohs, e o Mohs, ele, usando esse conceito de risco, ele definiu alguns materiais padrão. Então, ele definiu 10 materiais com durezas de 1 a 10. O 1 é um material que se chama talco. Eu não lembro o nome técnico do talco, mas não é o talco que a gente tem para pôr na bunda de neném. É um produto, é um mineral que se chama talco, que no passado, não sei se hoje ainda é usado, mas no passado era usado para produzir o talco de pôr no bumbum de neném. Por isso que o talco do bumbum de neném recebeu o nome de talco, por causa desse mineral. Aí vai aumentando a dureza, até que a gente passa pelo quartzo, que é um elemento básico dos granitos, né? Qualquer granito que você pega, ele tem qualquer granito tem 3 coisas: é quartzo, um outro elemento, um outro mineral que se chama feldspato e um outro que se chama mica. Mica é aquele isolante que a gente usa no ferro de passar roupa. Esses 3 caras que fazem o granito. Então, o material que interessa para a gente, que eu estou falando agora, dentro do granito, é o quartzo. O quartzo já vai ter uma dureza mais alta. Então, até eu chegar ao quartzo, teve outros minerais que eu não lembro de cabeça. Depois a gente vai chegar no rubi ou safira. O rubi e safira é o mesmo mineral, com algumas coisas diferentes. Um fica vermelho, outro fica azulado. Mas os dois são o mesmo mineral, rubi ou safira. E aí a gente tem o mineral mais duro que existe, que é o diamante. É um material mais duro que existe. Hoje existe um outro material que tem gente que diz que é tão duro quanto o diamante, tem gente que diz que é mais duro que o diamante, que é um mineral, um material sintético, uma cerâmica sintética, que se chama carboneto tetracúbico de boro. Nitreto tetracúbico de boro. Carboneto. Nitreto tetracúbico de boro. E é chamado por uma sigla do inglês, que é Cubic Boron Nitride, que é, então o pessoal usa a sigla CBN, que é Cubic Boron Nitride. Cubic Boron Nitride. O nitreto cúbico de boro, tem gente que fala que ele é mais duro que o diamante, ou tão duro quanto o diamante. Isso quando a gente está vendo do ponto de vista de riscar. Normalmente, o material que consegue riscar o outro, ele também consegue penetrar no outro quando apertado contra o outro. E essa é a maneira que a gente vai, lá em ensaios dos materiais, definir dureza. Então, a dureza que a gente usa, existem
muitas medidas de dureza diferentes. Muitas, muitas, muitas. Algumas dessas durezas têm princípios diferentes. Uma das maneiras que a gente mede dureza, por exemplo, eu jogo uma bola em cima do material e vejo que altura que essa bola quica. Que é uma bola de um material controlado, específico e tal, solto de uma altura controlada e vejo quanto que ela rebate, qual a altura do rebote dessa bola. Essa é uma medida uma maneira de se medir dureza. Mas a grande maneira que a gente usa na mecânica é por penetração, e aí tem vários modos de penetração, tem vários penetradores diferentes, e alguns deles são de diamante. Então, essa é a dureza que a gente vai usar mais. Aí tem 3 durezas diferentes que a gente vai ver Brinell, Rockwell e Vickers. Acho que tinha alguém querendo falar, deu um ruidinho aí, né? Outras propriedades. Fragilidade. Na verdade, aqui está resistência ao choque sem quebrar, mas aí é o oposto da fragilidade, né? Não ter fragilidade. Na verdade, a fragilidade é resistir ao choque, quebrar quando submetido ao choque. Então, se eu tenho uma boa resistência, eu tenho uma baixa fragilidade. Uma boa resistência ao choque sem quebrar. Deixa eu mudar esse texto aqui, não ficou legal. Eu vou pôr assim, quebra devido ao choque. Então, baixa fragilidade. Resiste ao choque sem quebrar. Qual que é o campeão disso? O campeão disso é o para-choque de carro, né? É um material plástico, você bate, ele não se quebra, mas ele se deforma. Isso significa o quê? Que o para-choque do carro tem uma excelente resistência, né? Ele é muito pouco frágil, mas ele tem uma baixa resiliência, ou uma resiliência média. Se você olhar os para-choques de carro hoje em dia, são todos de polímeros, né, de materiais plásticos. Não sei se todo mundo sabe disso. Você vê lá o para-choque branquinho, ou o para-choque preto, é fácil de você matar charadas e falar, não, aquele cara é um óculos, é um plástico preto. Mas quando você vê aquele para-choque da cor do veículo, né, branco, prata, vermelho, você pode pensar que por baixo ali daquela tinta tem um metal, mas não. Por baixo daquela tinta tem um polímero, tem um plástico. Esse polímero é um polímero adequado para essa função. E depois eu vou fazer uma fofoca, inclusive, a respeito disso. Ele é super controlado, como você produz o para-choque, é considerado um elemento de segurança do carro. E às vezes você bate e ele deforma, você aperta ele e ele volta. Então aí ele está mostrando resiliência. Agora, quando você bate a ponto de deformar e ele não voltar mais à forma inicial, ele tem uma baixa resiliência. Então, a alta resiliência é uma alta resistência ao choque sem ocorrer deformação. Sem ocorrer deformação plástica, desculpa. Ou seja, o material, depois do choque, volta a ser como era. Tenacidade. Eu vou deformar o material. Vou pegar de novo o elástico e vou puxando. Energia é a variação, que a gente chama lá em física, de variação do trabalho. Então, quando eu estou puxando, o trabalho é força vezes deslocamento.
se eu estou puxando, estou fazendo força e estou deslocando, ou seja, estou movimentando, eu estou exercendo o trabalho. A variação do trabalho é a quantidade de energia que eu estou colocando no elástico, ou no barbante. Aí eu vou colocando uma determinada quantidade de energia. Vou pondo força, ele vai mudando. Ou seja, o material está nesse processo absorvendo energia. Se eu soltar o elástico, um bom elástico, ele vai voltar do jeito que ele era antes. Se eu continuar puxando, vai chegar uma hora que ele vai quebrar. Então, a tenacidade é a medida de quanta energia eu coloquei antes do material se romper. Então, é isso que é tenacidade. É diferença de resiliência. Quando eu dou um choque, eu também coloco uma certa quantidade de energia. Só que eu ponho essa quantidade de energia e, de alguma maneira, esse material devolve a energia ou para quem bateu nele, ou para algum lugar, e não se deforma. Isso é resiliência. Tenacidade, eu vou colocar energia, o material vai absorver, vai deformar e vai acabar rompendo. É isso que é a tenacidade. Quando a gente for ver ensaios dos materiais, a gente vai falar de ensaio de tração, e aí eu vou mostrar para vocês como que dentro de um dos ensaios a gente consegue medir a tenacidade de um material. Então, posso ter um material com alta resistência à tração, mas que seja menos tenaz do que um material que tem menos resistência à tração. Fluência. Fluência é o seguinte, imagina que eu pego um material e penduro um peso grande nele, grande para o tamanho dele. Pego um cabo de, sei lá, 2, 3 milímetros de diâmetro, penduro nele lá 50, 100 kg força. E coloco isso daí num forno e aqueço. Esse material vai começar a alongar. Aqui, na temperatura ambiente, ele aguentou na boa, ele alongou um pouco e parou. Quando eu ponho em alta temperatura, e aí já não precisa ser tão alta como eu falei lá atrás, da parte de maleabilidade, mas aqui, no caso de aço, a gente já pode falar que pode começar a ocorrer fluência na faixa de 180, 200 graus, outros materiais, né, mais baixos, temperaturas mais baixas, então ele vai começar a alongar, sem quebrar, sem aumento de força, ele vai começar a alongar quando eu submeter a temperatura, e é isso que se chama fluência. Isso daí tem que ser muito olhado para elementos quando a gente vai construir um forno, né? Se você vai projetar um forno, você tem que procurar um material que você conheça a fluência e que não ocorra, né? Que minimize a fluência desse material, porque senão seu forno vai começar a se deformar. Ou você tem que dimensionar a sua peça de maneira que resista à temperatura, que não ocorra o fenômeno da fluência. Então, aqui a gente terminou as propriedades mecânicas. Agora a gente vai falar um pouco de propriedades tecnológicas. Lá em Tecnologia Mecânica 3, vocês vão estudar materiais fundidos, e a gente vai falar um pouquinho de ferro fundido nessa disciplina aqui, mas o processo de fundição propriamente dito, vocês vão ver no terceiro semestre. E o processo de fundição, eu preciso que o material tenha uma boa fusibilidade. O que é uma boa fusibilidade? Ele se tornar fluido, ou seja, liquefazer, com a aplicação de temperatura, sem que ocorra oxidação. Pus oxidação aí no sentido de que sem que ocorra oxidação. Então é isso. A fusibilidade é essa propriedade do material, metal, normalmente, quando a gente está falando de mecânica, a gente está falando de propriedade tecnológica, então a gente está falando de metal.
O vidro também tem uma coisa parecida com fusibilidade, mas não é exatamente isso, e o vidro não é metal, né? Mas nos metais a gente tem fusibilidade, que é ele ficar líquido, sem oxidar, obviamente, na temperatura alta, na temperatura que ele fica líquido. Soldabilidade. Soldabilidade é a propriedade que o material tem de ser soldado um no outro. Então, não dá para eu definir lá nem em termos de propriedades térmicas, não dá para eu definir em termos de propriedades mecânicas, elétricas, eletromagnéticas, mas existem materiais que se soldam uns aos outros, ou com ele mesmo, normalmente, com mais facilidade. Então, algumas ligas de alumínio têm boa soldabilidade, algumas ligas de aço têm boa soldabilidade, a prata e o ouro têm boa soldabilidade, o latão, não tanto quanto alumínio e aço, mas também tem. O cobre, idem, já é mais difícil, mas também tem uma boa soldabilidade. Aí tem materiais que têm soldabilidade terrível, magnésio, o titânio não tem boa soldabilidade. Então, o que é a soldabilidade? Eu aplico o calor no material num ponto, uma pequena região desse material se transforma em líquido. Então, eu aplico um calor bem direcionado, né, bem controlado, num local muito pequeno, que é onde eu ponho um eletrodo, normalmente, e aí, naquele ponto, ele fica líquido. Quando resfria, ele torna a ser sólido, e se eu tinha dois materiais diferentes, um aderiu ao outro, de maneira que eu não distingo mais onde começa um, onde termina o outro. Essa que é a propriedade chamada soldabilidade. E aí existem maneiras da gente verificar se o material tem boa soldabilidade ou não, qual que é a temperatura adequada para a solda, e aí, andando, se a gente vai falar de solda MIG e MAG, qual que é o melhor eletrodo para trabalhar com aquele material, e vamos caminhando nesse sentido. Se é solda TIG, qual que é o melhor eletrodo para trabalhar também, e assim a gente vai. Professor, não vai aprender a soldar com a TIG, não? Não entendi? Lá na escola, a gente vai aprender a soldar com a TIG ou não? Temperabilidade, estava certo, achei que estava errado aqui. Temperabilidade, tá certo. Eu acho que sim. MIG e MAG, eu sei que vocês vão brincar lá, vão fazer muito estrago. A gente tem uma máquina TIG também. Puta, o que os alunos grudam de eletrodo na placa, o que joga material para todo lado, é uma grandeza. É bonito você ver as peças que os alunos soldam, mas é bom para você perder um pouco o medo, porque a solda é uma coisa meio assustadora, né? É assustadora e é bom que assuste, porque tem risco, e vocês vão aprender a trabalhar com a solda de maneira segura. Vocês Eu não sou vão... soldador montador. Desculpa? Eu trabalho com solda aí, mas faz tempo que eu não mexo com a TIG. Tá. Então, talvez você consiga bater um papo com o professor lá, ele solta você na TIG, já que você tem um certo domínio, mas ninguém vai sair das poucas aulas de solda que vocês vão ter, ninguém vai sair de lá soldador. O que vocês vão... Como vocês não vão sair torneiros mecânicos quando tiverem aula de torno, não vão sair fresadores quando tiver aula de fresa, não vão sair programadores CNC quando tiverem aula de CNC, mas vocês vão ter uma visão de todas essas áreas e vão poder se aprofundar nessas áreas, e quando você for conversar com um soldador, você não vai falar estupidez, quando você for falar com um programador CNC, você não vai falar borracha, quando você for falar com um torneiro mecânico, você não vai se portar na frente dele feito um tonto, você vai ter a capacidade de conversar com quem está nessas máquinas. Se essa pessoa está ou te treinando ou te entrevistando, é importante que você diga: eu tenho experiência de solda, e além disso eu aprendi a teoria de solda no Bento Quirino. A parte de prática não me foi muito útil, porque eu já sabia soldar,
mas eu aprendi o que é uma poça de fusão, como que a poça progride, como que ocorre o surgimento de escória durante a solda, e você vai ter uma base teórica que vai te permitir ver a solda de uma maneira diferente do soldador que não teve estudo. E vai te permitir pensar de maneira mais técnica. Mesma coisa no CNC, você vai conseguir pensar de maneira técnica. Mesma coisa no torno, na frese e assim por diante. Cada um desses tópicos que eu falei levaria um ano dedicado exclusivamente a isso para você se tornar, para você ter um domínio bom, profissional dessas coisas. Não é de uma hora para outra que você vai dominar. Existem alunos que têm muita facilidade. Então, quando eu dou aula de CNC, hoje, né, atualmente sou eu o professor de CNC. Quando eu dou aula de CNC, tem aluno que pega e eu estou dando a segunda aula, o cara já está fazendo o trabalho, a peça, que é a aula da quinta, sexta, oitava aula, o cara termina, quando dá metade do ano, o cara já terminou o trabalho, ele vai caminhando sozinho, porque eu vou acompanhando a sala como um todo, mas eu não impeço ninguém de caminhar sozinho. Eu só peço para que o cara me acompanhe também, para não deixar de ver a parte técnica que eu vou comentar. Mas voltando, então, soldabilidade a gente viu, é essa propriedade que o material tem de, submetido a uma quantidade de calor muito grande, se fundir com a retirada da quantidade de calor, ele junta um material no outro, normalmente dois elementos do mesmo material, mas existem soldas de elementos diferentes que são mais difíceis de fazer. Por exemplo, se eu quiser soldar aço inox no aço carbono, é bem mais difícil do que eu soldar aço carbono contra aço carbono. É um tanto mais difícil do que eu soldar aço inox no aço inox, porque o aço inox não tem uma excelente soldabilidade. A soldabilidade do aço inox é média. Por outro lado, a soldabilidade do aço carbono, 1020, 1040, é excelente. A soldabilidade de algumas ligas de alumínio é excelente, de outras é ruim, ou é média. Então, quando você vai soldar uma liga de alumínio, você vai escolher uma liga adequada para solda e que te atenda. Lembra quando a gente falou lá no início da aula? Eu vou fazer uma peça, vou projetar uma peça, eu tenho que informar, né, para mim que vai atender aquela necessidade que aquela peça vai ter. Temperabilidade. Temperabilidade é o seguinte. Eu poria, na verdade, até um nome diferente nisso daí, mas o nome clássico é temperabilidade. Você pode pegar uma peça de aço e ela ter comportamentos, quando submetido ao uso, completamente diferentes, mesmo tendo sido feita com o mesmo processo. Vamos dizer que eu vou usinar. Todo mundo sabe o que é usinagem, pessoal? Deixa eu voltar lá na coisa. Quem não sabe o que é usinagem, levanta a mãozinha aí. Todo mundo já aprendeu a levantar a mãozinha, né? Todo mundo sabe o que é usinagem? O João Vitor não sabe, é isso? Estou pedindo para levantar quem não sabe. Legal. Então, nós temos 3 pessoas, 4, algumas pessoas que não sabem o que é usinagem. Legal. Então, bom saber. Bom saber, fundamental saber isso. Eu vou fazer até o seguinte, eu vou parar isso daqui, eu vou parar a gravação desse vídeo e mostrar para vocês alguns processos de usinagem pelo YouTube. Não era o objetivo nosso aqui, mas é importante vocês terem essa noção básica.